Esse é um famoso campo de batalha. Esses são os guerreiros que lutam aqui e fazem isso há séculos. É uma das paisagens mais difíceis em que um felino pode caçar. É aberta, é seca e as presas são grandes. Os predadores de Sabut precisam ser estrategistas excepcionais. Às vezes, não há onde se esconder. Aqui, apenas os assassinos mais criativos sobrevivem. Assassinos da África. Gladiadores. Sabut, Botsuana. Um pântano sem saída, cercado por um vasto deserto espinhoso. As presas são atraídas para este oásis. E os leões são atraídos para as presas. Essa é a alcateia do Chá, os leões que dominam essa região. Saba é a matriarca deles. 2 machos enormes são os protetores da alcateia. Eles passam a maior parte do tempo longe, defendendo o território deles. Sua maior preocupação são os nômades. 2 machos exilados, quase adultos, invasores do território pantanoso da alcateia. Eles estão apenas à espera para depor os machos do bando. A presa principal dos leões de Sabut é o búfalo africano. Os gnus partem na época da seca, mas o búfalo fornece alimento o ano inteiro. Isso se conseguirem capturá-lo. Os leões não são os únicos grandes felinos caçando em Sabut. Uma fêmea de leopardo sobrevive bem debaixo dos narizes dos leões. Nikita é um felino inteligente. Ela está constantemente caçando, mas não pode atrair a atenção dos seus inimigos. A alcateia de leões. Ambos caçam em uma área de 5 quilômetros quadrados. Sabut é a base de um antigo grande lago. Há uma elevação montanhosa a oeste, afloramentos rochosos ao norte e uma antiga linha costeira a leste. Isso criou um vale, um coliseu natural onde se encontram 3 zonas de caça. A planície do pântano é uma área seca e plana sem muita proteção. Os animais precisam atravessá-la para chegar até a água. A floresta a oeste oferece boa cobertura para emboscadas. Essa é a área onde se caça búfalos. O cerrado, a área entre a floresta e o pântano, tem condições difíceis, sem muitas presas. Os leões a evitam, por isso Nikita caça aqui. Ela aprendeu a ter sucesso na região mais desafiadora. Tem água em Sabut agora, mas ela irá secar em um mês. E os gnus vão partir. Saba quer caçar um antes que eles partam. Um gnu é muito mais fácil de matar do que um búfalo. Com 8 filhotes em fase de crescimento, ela e suas irmãs têm o trabalho adequado para elas. Os machos da alcateia estão fora, patrulhando. Então Saba convoca os filhotes mais velhos para ajudar na caçada que está por vir.
De uma coisa os leões de Sabut têm certeza. As chances ficam a favor deles à noite. Os gnus enxergam mal à noite, assim como nós. Eles correm no escuro, mas os leões podem vê-los. Usando luzes infravermelhas, nossas câmeras conseguem ver o que as presas não conseguem. Na planície do pântano, o gnu poderia disparar em qualquer direção. Em vez de uma única emboscada, Saba opta por um ataque duplo. Ela se posiciona com outra leoa em um dos lados do gnu. E os filhotes adolescentes ficam do lado oposto. Se ela conseguir fazer os jovens caçadores espantarem o gnu na direção dela, é fim de jogo. A alcateia se posiciona. Após seguirem os adultos em inúmeras caçadas, os filhotes sabem o que se espera deles. Saba se posiciona. O primeiro filhote ataca. Outro força o gnu na direção de Saba. É uma estratégia testada e aprovada sob medida para a planície aberta do pântano. Todos comem, inclusive o menor deles. A notícia da carne fresca viaja rápido. Quando você é um predador de sucesso em Sabut, as hienas são suas rivais constantes. A refeição de Saba e dos filhotes corre perigo. Apesar de os leões serem maiores e mais fortes, as hienas estão em maior número. Saba protegeu sua carne e seus filhotes com grande coragem. Mas pagou um preço alto pela vitória. As hienas lutaram cruelmente e cortaram a carne da perna traseira dela. É um ferimento sério que poderá matá-la se infeccionar. Agora, com Saba ferida, toda a alcateia corre perigo. No extremo norte do território da alcateia de leões do Charco, o felino mais engenhoso da África está caçando. Nikita está relegada aos afloramentos rochosos, a área de caça que nenhum outro felino quer. As presas são escassas, mas Nikita é incrivelmente criativa. Corujas. É um alimento estranho para um leopardo, mas ela é um felino incomum.
10 metros acima, há um ninho cheio de filhotes, e a luz da manhã significa que é hora de dormir. Para Nikita, pode ser a hora do café da manhã. A alcateia está relaxando. Saba precisa descansar devido ao ferimento. E é uma boa oportunidade para os filhotes trabalharem suas habilidades de caça. Toda a interação e luta de brincadeira ajuda com a agilidade, a força e a coordenação. Os irmãos mais velhos ajudam a fortalecer sua determinação. Savut é um lugar onde apenas os predadores mais endurecidos sobrevivem. E logo se espera que os filhotes se juntem a Saba para caçar búfalos. Eles precisam treinar o máximo possível. É hora de matarem a sede. Algo chama a atenção do filhote mais velho. Essa fêmea de ratel e seu filhote escolheram a manhã errada para beber água. Essa é uma chance para os filhotes de leão praticarem suas habilidades de caça. Os ratéis são famosos por serem totalmente destemidos. Esse é o teste supremo para os filhotes de leão. Mas poderá a mamãe ratel enfrentar 3 leões? Ela faz o melhor possível para proteger o filhote. Mas está em menor número. Um leão leva a mãe para fora do charco, enquanto os outros se concentram no filhote. O jovem ratel tem a pele endurecida e dentes bem afiados. Mas mesmo isso não basta para resistir à determinação dos leões. É a triste perda de uma vida. Mas foi um exercício inestimável para os futuros caçadores de Savut. Com a noite chegando, a alcateia avista o que estava esperando. Os búfalos permanecem aqui o ano inteiro. Eles conseguem sobreviver com o pasto seco que cobre Savut. A manada está seguindo para a floresta. Mais esconderijos para um caçador. Mas os nômades também estão em movimento. Eles farejaram a manada e estão seguindo direto para a floresta, passando também pelo território de Saba. Os machos do bando estão ausentes. Ela precisa deles agora para proteger a ela e a alcateia.
Com seu ferimento, ela não pode confrontar os nômades adolescentes nem os búfalos. É arriscado demais para toda a alcateia. Com 3 anos de idade, os nômades já são caçadores ousados. Não tão bons como Saba, mas têm o entusiasmo da juventude e não estão feridos. Para 2 adolescentes, derrubar um búfalo é uma tarefa quase impossível. Os chifres parecidos com adagas dos búfalos já empalaram muitos leões. Essa é uma presa que revida. Os nômades vão provocar os búfalos até saberem que têm a vantagem. Após anoitecer. Há jovens bezerros nesta manada. Mas eles estão fortemente protegidos. Agora é um jogo de espera. Mas paciência não é uma característica dos adolescentes. Um dos nômades ataca. A manada sabe que deve se unir. Eles retrocedem na direção da planície aberta do pântano. Os leões foram muito longe. Não há como voltar. Eles encaram um muro de chifres e cascos. Então, eles avistam um bezerro. Um alvo. Os nômades confrontam os guarda-costas dos búfalos. Eles só precisam separar o bezerro da manada. Sucesso. Mas assim que eles enterram os dentes na refeição difícil de conseguir, sem surpresa, eles ouvem o som do perigo. Os irmãos defendem sua caça por todos os ângulos. Mas as hienas não são o maior problema deles. Os machos da alcateia voltaram, prontos para lutar por seu terreno. Eles estavam patrulhando outra parte de seu território e não perceberam a invasão dos nômades. Eles têm 150 quilômetros quadrados para proteger. Para esses guardas, é como achar uma agulha num palheiro. Saba e os filhotes estão na planície do charco e têm companhia. Os filhotes observam com cuidado seu arqui-inimigo. Eles estão sendo treinados para derrubá-lo sozinhos algum dia.
O búfalo é a atração que pode ser fatal para a alcateia. É uma refeição muito almejada, mas vem com um preço alto. Como os nômades descobriram, os búfalos estão equipados com uma estratégia de dispersão letal. Além de seus chifres mortais, eles também têm a cabeça dura como aço, um ariete vivo. Mas Saba sabe que não conseguirá caçar um deles com seu ferimento. Se os machos estivessem por perto para contribuir para a caçada, ela não hesitaria. A refeição tão desejada terá que esperar um pouco mais. Após ser expulsa do cerrado pelos chacais, Nikita segue para uma nova área de caça. Ela está em sua busca infinita por algo maior e com mais carne. Galinhas da Angola. Elas são rechonchudas, lentas e vivem no chão, bem melhor que uma coruja. As condições estão a favor de Nikita. O bando está preocupado em se alimentar e ela tem boa proteção. Mas como essas aves têm uma decolagem especialmente rápida, ela precisa se aproximar o bastante para impedir. Seu pelo pintado a ajuda a se misturar ao ambiente colorido. O bando está na margem do canal a apenas 18 metros da água. Em vez de espreitar através das árvores, o plano de Nikita é se aproximar dele por baixo, usando a margem como proteção. O plano é atacar antes da rápida decolagem vertical delas. A perícia do leopardo em rastejar o leva à margem acima. A manada continua na floresta. Saba e seus filhotes estão especialmente famintos. Com os machos ainda fora, eles esperam firmes. E pior, os nômades se aproximam de novo. E penetram mais fundo no território da alcateia do charco. A confiança deles aumentou. E eles seguem direto para a manada. Desta vez, em pleno dia. Os búfalos pressentem o perigo. Mas o mato alto, da mesma cor dos leões, camufla os avanços dos nômades. Eles se aproximam de um desgarrado. O leão não se segura bem na parte traseira do búfalo e é facilmente derrubado. A manada cerra fileiras. Um lembrete de como uma manada de búfalos pode ser impenetrável. Mas há um raio de esperança. O búfalo está ferido pelo ataque inicial. Esse búfalo não vai longe com o tendão cortado. Uma estratégia de caça caiu no colo dos nômades e eles sabem disso. Para acabar o serviço, vão contar com sua proteção de costume, a escuridão. Saba e seus filhotes rastreiam a mesma manada.
A fome deles é opressora e ela não pode mais esperar pelos machos. Uma caçada à luz do dia seria difícil, mas há bezerros nesta manada, e este é um convite bom o bastante. Essa é a primeira vez que os filhotes caçam búfalos, e a segurança deles é a prioridade dela. Os riscos aqui são altos. Ela precisa ler os movimentos do inimigo com precisão. Um leão se protege atrás de Saba. Mas isso não vai ajudar em nada. Todos precisam participar dessa caçada. Sem a proteção da noite, eles se esconderão nas árvores da espécie Colophospermum mopane. A estratégia dela é posicionar os filhotes e a si mesma em arco. E depois atacar. Os búfalos não saberão de onde está vindo o ataque. Vão fugir em direções diferentes. O caos vai deixar os bezerros mais vulneráveis. O uso de proteção na área da floresta é crítico. Os búfalos nunca devem ver toda a alcateia. Escolher o alvo certo é crucial. De repente, um filhote se precipita e expõe a alcateia. Saba tenta corrigir o erro e corre para interceptá-los. Um segundo filhote acaba na frente da manada. Às vezes, o caos proporciona uma grande oportunidade. E Saba a encontra. Os filhotes estão sobre o búfalo em segundos. Com os nômades por perto, a alcateia faminta deve comer e fugir. Com a aproximação da noite em Savut, a luta pela sobrevivência favorece os predadores. Numa fração de segundo está acabado. A pegada firme em torno do peito impede qualquer grito de aviso. Enfim, uma refeição grande o bastante para o apetite dela. No limite da floresta, os nômades ainda rastreiam a manada, levando-a a se proteger ainda mais. Os búfalos não dormem à noite. Há um trabalho ainda mais importante a fazer. Se defender dos caçadores noturnos de Savut. A mira deles ainda está concentrada no búfalo ferido. Mas a fêmea está protegida por um exército de tanques de 1 tonelada. Os nômades não têm uma estratégia clara. Estão simplesmente criando tumulto. Os leões não cedem em seu ataque. A poeira sobe e logo o búfalo ferido é deixado sozinho.
os nômades se arriscam. Tem sido uma batalha longa para ambos os lados. Matar um búfalo adulto é uma realização enorme para qualquer leão. Esses dois jovens estão indo bem, mesmo para os padrões de Savut. Isso vai alimentá-los por 3 dias, pelo menos. Se eles conseguirem mantê-lo. Dificilmente será uma luta justa contra esse clã com 22 membros. Ele está cercado. Tantas hienas assim podem despedaçar um leão jovem. Os leões recuam até sua presa, enquanto o clã se aproxima. Após caçarem esse búfalo por 18 horas, os leões nômades não vão desistir de sua presa. Por fim, as hienas recuam. Mas ao amanhecer, vem o verdadeiro desafio. Mesmo as hienas estão assustadas. A batalha noturna as expôs. Os machos da alcateia do charco finalmente alcançaram os intrusos. Não é a carne que o macho deseja. Ele quer de volta seu valioso território em Savut. Os nômades nem tentam defender sua refeição dessa fera de 230 quilos. Mas será que conseguirão se defender? Eles se afastam em silêncio da carcaça. A exibição de poder lhe proporciona uma refeição e envia um aviso aos nômades. Fora daqui, para sempre. Agora, o macho chama Saba e os filhotes para comer. A alcateia precisa voltar imediatamente e abater o seu próprio búfalo. Agora, a manada está no extremo da floresta, seguindo para a planície do charco. O pântano aberto é o terreno favorito deles. A alcateia também se fortalece com mais membros. Dessa vez, vão trabalhar como um só. A estratégia do bando é atacar de um só ângulo. A planície aberta dá espaço a eles para montar uma única ofensiva. E lhes dá uma zona segura atrás, para onde podem recuar ilesos. Numa frente unificada, eles têm mais apoio uns dos outros e podem atacar em ondas, mantendo a ofensiva por mais tempo.
Os búfalos podem não ver os leões no escuro, mas conseguem farejá-los. A manada monta sua estratégia de defesa, também numa frente unida. E Nikita, o leopardo, a caçadora solitária, continua perseverando nas condições mais difíceis, sempre determinada a conseguir mais carne do que aves. Através da inovação, os felinos de Savuti aprenderam a caçar perfeitamente neste território. Eles não apenas sobreviveram à dura paisagem, foram bem-sucedidos por causa dela. Versão Marshmallow São Paulo.